bem, aberto o 25º ENAGRAD, nessa comemoração do seu Jubileu de Prata. Vamos dar andamento à programação com o primeiro painel, cujo tema é Ensino à Distância, Novos Paradigmas, em que nós teremos aqui a apresentação de 2 cases. Convidamos aqui para o palco a professora Mary Murashima, diretora de Soluções Educacionais da Fundação Getúlio Vargas. E Matheus Benevides Gadelha, diretor da Web Aula, empresa responsável pela tecnologia da plataforma de ensino à distância da Universidade Corporativa CRA-RJ. Para o pronunciamento inicial, a professora Mary. Muito obrigado. Obrigada, professor. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui hoje, poder dividir com vocês algumas percepções, algumas experiências sobre alguma coisa em que eu acredito profundamente, que é a educação à distância. E, nesse sentido, eu gostaria de apresentar para vocês alguns dados, alguns argumentos que possam comprovar que a educação à distância hoje é uma das mais fortes alavancas de um novo paradigma educacional. E, para isso, eu confesso a vocês que, muito mais por empolgação do que por discernimento, eu planejei uma apresentação muito grande. Eu não vou conseguir falar disso tudo, né? Então, agora, já diante da fala do professor Wagner, eu já decidi passar por cima desse primeiro elemento, o cenário educacional. As nossas ideias são muito parecidas, né? O novo Plano Nacional de Educação, que foi recentemente aprovado, ele traz muitas oportunidades para a educação à distância, mas ele continua a ter propostas quantitativas, excessivamente políticas, e tem muitas coisas que precisam ser revistas para que a gente possa chegar realmente a um processo de ensino qualitativo no país como um todo, né? Então, eu vou passar esse primeiro tópico e vou dividir com vocês a minha visão sobre a educação à distância como nada mais do que um reflexo de muitas mudanças que começam a se delinear agora e que se farão presentes nos próximos anos, não só no mercado, como no ambiente de trabalho. Eu acho que eu tenho uma leitura muito interessante para mostrar para vocês a respeito disso e que impacta a realidade nossa no dia a dia como professores de sala de aula. Mudanças que, a bem da verdade, estão relacionadas a mudanças geracionais. Os perfis dos atores que estarão presentes nesses novos cenários também estão mudando. Eles estão mudando. E esses atores de amanhã são os alunos que nos desafiam hoje nas nossas salas de aula, sejam elas presenciais ou à distância. Então, alguma resposta tem que ser dada a eles, porque esse é o nosso papel. Se a gente tiver tempo, falar um pouquinho sobre como essas mudanças estão acontecendo no mercado internacional, né? Como é que as instituições lá fora estão alavancando a EAD, principalmente na perspectiva de uma iniciativa que ultimamente tem gerado grande polêmica no mercado educacional, que é a dos MOOCs, dos Massive Open Online Courses, né? Que tem uma proposta bastante diferenciada e que pode estar afetando também o nosso mercado de trabalho daqui a algum tempo. Para que, enfim, a gente possa ver alguma coisa sobre novas metodologias e estratégias que cada vez tornam mais difícil a gente falar numa separação entre ensino presencial e ensino à distância. Isso é agora. Mas essas mudanças paradigmáticas, elas estão diluindo as fronteiras entre essas duas práticas e levando à constituição de alguma coisa diferente, que é a base desse novo paradigma educacional. Bom, falei que não ia chover no molhado. O que eu acho que é interessante falar sobre a expansão da EAD nos últimos anos, eu separei esses 2 dados por conta desse público-alvo. A gente tem hoje os cursos de administração
como aqueles que têm o maior número de matrículas na área de educação à distância no país, né? Eles só são superados pelos cursos de pedagogia. E, em termos qualitativos, porque eu também não estou muito preocupada com quantidade, né, mas com melhoria do processo educacional, o que a gente vem percebido continuamente são melhores resultados dos alunos nos cursos, nas avaliações oficiais, e também uma redução das taxas de evasão. Algum tempo atrás, era bastante normal você falar em taxas que variavam em torno de 40%, 50% nos cursos regulares de educação à distância. Esses resultados também têm melhorado. Eu separei ainda do novo PNE, né, que foi aprovado com 4 anos de atraso, prevê 10% de utilização do PIB para a educação nacional, mas não tem legislações aprovadas ainda nos estados e nos municípios para o alcance dessas metas. Então, a gente continua na mesma, né? Vou chamar a atenção de vocês sobre alguma coisa. O professor Wagner falou dos recursos de financiamento e dos incentivos às instituições privadas, né, pelo FIES. O novo PNE, ele mantém essa mesma perspectiva, mas vou destacar aqui esse ponto. Esse incentivo vai ser estendido a cursos à distância, né? Isso impacta sobremaneira a realidade do nosso mercado, né? Porque esses recursos hoje são destinados a cursos de graduação que são presenciais. A maior instituição privada, não só do país, mas do mundo, ela utiliza hoje, ela tem 35% das suas receitas por conta do FIES. São 225 mil alunos que cursam a graduação presencial com recursos que são públicos, né? E existe a previsão de que esses recursos também serão estendidos para cursos à distância. Não só no que diz respeito aos cursos de graduação, mas também no segmento da pós-graduação stricto sensu. Tá? Então, eu acho que isso é alguma coisa para a gente pensar. Mas nem só de oportunidades vive a EAD no contexto do novo PNE. É muito difícil a gente separar o joio do trigo, né? No meu ponto de vista pessoal, a legislação hoje, no que se refere à educação à distância no Brasil, ao contrário do que ocorre em outros países, ela é absolutamente anacrônica, ela é burocrática, ela tem um rigor excessivo, ela incentiva, mas, ao mesmo tempo, opa, deixa eu segurar, né? Tem lógica, por acaso, a exigência de bibliotecas físicas para cursos à distância? Um aluno que estuda, interage, se comunica virtualmente, ele precisa de um número determinado de livros físicos impressos para estudar, né? Outra, obrigatoriedade de maior peso nas avaliações presenciais do que nas avaliações à distância. Como é que eu defendo a metodologia e não confio no sistema de avaliação, né? Bom, existe hoje, por fim, a possibilidade de um novo marco regulatório da EAD. Fiquem atentos, já existe um pré-agendamento para audiência pública de projeto, que, segundo o CNE, vai trazer foco mais nos projetos acadêmicos do que nos aspectos quantitativos. Aguardo ansiosamente. Nas características de inovação dessas novas propostas, em elementos de qualidade da estrutura, de formação do corpo docente, não só as questões do Lattes e da diplomação, e interdisciplinaridade. Então, vamos aguardar, vamos esperar para ver, né? Talvez esse ano a gente ainda tenha um novo marco regulatório melhor do que a gente tem hoje, para atender essa realidade de crescimento da EAD num país que pode dar conta de levar a educação de qualidade a uma realidade de 66% dos nossos municípios sem acesso à educação superior. Opa. Bom,
O que eu separei para vocês que eu achava que era interessante, ao invés de eu ficar falando aqui das grandes qualidades, das vantagens da educação à distância, para não parecer bairrista, sobretudo, né, é tentar trazer um ponto de vista diferente, né? A EAD, concordemos com ela ou não, tem as suas desvantagens, como todo processo metodológico, ou não, é uma realidade da qual a gente não pode mais fugir. Porque ela tem a ver com o que está mudando no nosso entorno, tem a ver com o que está mudando no mercado de trabalho. Por conta disso, eu trouxe para vocês um resumo bem interessante de um texto dessas autoras, a Jean Master e a Carrie Willard, que é o The 2020 Workplace, como empresas inovadoras têm atraído, desenvolvido e mantido os empregados de amanhã, hoje. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, elas dizem que haverá o reconhecimento e promoções com base no Reputation Capital, que nada mais é do que a junção do seu brand, do seu expertise pessoal, com a amplitude e a qualidade do seu network. No futuro, vai ser importante quanto cada colaborador é capaz de transformar a sua rede de contatos em negócios para a empresa. Quanto uma empresa pode colaborar para a comunidade e isso se tornar como uma percepção de valor para os seus clientes. Um segundo elemento é a transformação do mobile em escritório, sala de aula e concierge. A gente tem hoje mais de 1 bilhão de aparelhos mobile sendo produzidos a cada ano. Os telefones mobile e os tablets serão, para 2020, aquilo que os computadores têm sido pelas 2 últimas décadas. Valorização de talentos globais. O professor Wagner também falou uma outra coisa interessante, né? O que elas apontam é que em 2020, apesar do grande número de empregados, haverá escassez de determinadas competências. Uma pesquisa da McKinsey Company recente, ela aponta que só 25% dos nossos engenheiros recém-formados, 15% dos novos profissionais em finanças e 10% dos recém-formados em outras áreas de conhecimento saem das universidades preparados para trabalhar numa multinacional. Uma outra opinião de um teórico que eu gosto muito, que é um indiano, é o professor Vijay Govindarajan, da Tuck School of Management, ele diz o seguinte, que nos países emergentes, apesar dos recém-formados serem pessoas muito talentosas, eles carecem daquilo que ele chama de last mile employability. O que é isso? Esses recém-profissionais, eles têm muita dificuldade de comunicação, não conseguem trabalhar em equipe, são excessivamente teóricos e são ensinados a ser muito obedientes, que são elementos que as empresas, no processo de educação continuada, acabam tendo que corrigir, né? Recrutamento via site de relacionamento social. Alguém aqui já recebeu uma proposta de trabalho via LinkedIn? Ou conhece alguém que já passou por isso? Isso está sendo cada vez mais comum, né? Então, será um elemento relevante nessas próximas décadas. Qual é o número de seguidores que você tem no Twitter? Quantos deles se encontram na sua organização? Quantas pessoas já indicaram você no LinkedIn e para que habilidades e para que competências? Trabalho em third places, que foi um termo cunhado por um sociólogo chamado Ray Oldenburg. O que é isso? O primeiro local de trabalho qual é? É o escritório de negócios. O segundo local é o home office. E o que é o terceiro local de trabalho? É qualquer lugar. É um site de relacionamento, é um café, é o avião. Hoje as pessoas passam mais tempo se locomovendo entre o primeiro e o segundo lugar do que elas gastam de férias em um ano. Contratação de times completos e não apenas de indivíduos. O que as empresas, várias empresas do mundo começam a valorizar cada vez mais é a força das equipes e não dos talentos individuais. Quantos executivos a gente percebe no mercado que, na hora que se deslocam de um ponto para outro, acabam em queda livre, porque o trabalho não é responsabilidade deles, é de um grupo que conhece as suas fraquezas e as suas oportunidades.
Blogging como pré-requisito para o trabalho de CEOs. Os CEOs precisam estar constantemente antenados com o mercado, com os clientes, com os empregados. E o Twitter e os blogs podem ser ferramentas eficazes que já são usadas por vários empresários seniores no mundo, no modelo Fale com o Presidente, desde que a interlocução perceba que essa comunicação é autêntica, não é uma fraude, né? Utilização de videogames, simulações e ARGs no treinamento corporativo. Você pode clicar no link para mim, por favor? O que é isso, gente? Os jogos, eles são cada vez mais uma realidade aprovada para o desenvolvimento de competências como estratégia, liderança, interação, pensamento crítico. Só que, acho que o Matheus vai concordar comigo, o desenvolvimento de um serious game de alta qualidade é muito caro. A gente gasta muito dinheiro para desenvolver um super jogo, né? Um serious game bom. E o que as empresas estão percebendo? Elas estão percebendo que os chamados Massive Multiplayer Online Role-Playing Games, que estão disponíveis na internet, um exemplo é o World of Warcraft, que já tem mais de 11 milhões de inscritos no site da web, podem ser simuladores de competências como essas, e tem um custo baixo. Uma outra possibilidade são os chamados Alternate Reality Games. Isso é muito interessante, porque ele só depende da criatividade do professor. A proposta é criar uma situação-problema, uma história, né, que simula no ambiente virtual um cenário que mimetiza uma situação passível de ocorrer na sua própria realidade. Um exemplo muito legal que foi desenvolvido nos Estados Unidos foi esse jogo, foi o World Without Oil. A situação-problema que eles imaginaram foi a seguinte: uma realidade em que os Estados Unidos foram cortados do mercado de importação de petróleo. A partir daí, com muito poucos recursos, os jogadores, ou seja, os alunos, utilizando diferentes elementos da mídia, e-mails, vídeos, audioclipes, foram desenvolvendo soluções para o problema. Então, eles apontaram os impactos da crise, o que as pessoas deveriam fazer nessa situação e as implicações do uso da energia na nossa cultura e na nossa sociedade. Esse jogo durou 4 meses, mas até hoje ele está no ar, recebendo críticas e dividindo experiências, tem inclusive plano de aula. Tá? Então, isso mostra como é que, com criatividade, com os recursos à nossa disposição, a gente pode alavancar de maneiras interessantes esse processo de aprendizagem que não tem muita coisa a ver com a distância. Onde é que está a distância? Né? As novas metodologias estão diminuindo as distâncias. Pode voltar, por favor? É só clicar aqui. Necessidade de virtual literacy. Pode entrar ali, por favor. O que é isso, gente? Virtual literacy, na verdade, é uma competência que está no ápice de 4 outras que são absolutamente necessárias para a atuação com sucesso em qualquer mercado de trabalho. Information literacy, que é entender e usar os significados que advêm das informações. Media literacy, que significa ler e interpretar os significados que estão presentes em mídias expressas por diferentes linguagens. Digital literacy, que é o letramento digital, é a usabilidade dos computadores. E, por fim, virtual literacy, que é a competência da virtualidade. É saber aproveitar o ambiente virtual, a web, em todas as suas possibilidades comunicacionais. O que a gente percebe hoje é que a gente tem na nossa sociedade um grande amálgama de excluídos digitais, que estão fora dessa possibilidade. E são aqueles que a gente tem que alcançar, porque eles vão estar, eventualmente, nas nossas salas de aula. A gente tem outros que são os imigrantes digitais.
São aqueles elementos da geração dos veteranos, da geração dos baby boomers, né? São aqueles que aprendem por necessidade essa nova linguagem, como aprendem uma nova língua, mas eles mantêm aquele sotaque da língua original, né? Confessa, diz a verdade para mim. Quantas pessoas aqui imprimem um e-mail, ao invés de ler na tela? Fala, Carlos Alberto, confessa. Quantos usam a internet como primeira fonte de informação? Quantos preferem realizar uma reunião presencial ou pegam o telefone, ao invés de insistir no contato pelas mídias digitadas? Está dentro da nossa realidade. Isso é fato. Só que essas gerações convivem ainda com aqueles outros, né, que fazem tudo ao mesmo tempo e agora. Eu não sei vocês, mas eu tenho um adolescente dentro de casa que fica na frente do Xbox, conectado em rede, com o headphone, jogando com mais 4, com a TV ligada, num filme, né? E com o Instagram e o Facebook aqui do lado no mobile. Tudo ao mesmo tempo agora. Esses adolescentes de 15 anos, da geração Z, daqui a alguns anos, vão estar na sala de aula de vocês. Como é que vocês vão segurar o foco desse povo? Né? Volta, por favor, clicando aqui. Mudança de foco, de outsourcing para crowdsourcing. Esse é um termo que foi cunhado para expressar o seguinte: o que as autoras apontam é que a terceirização é uma realidade do futuro. Ela tem a ver com essas mudanças no novo mercado de trabalho. Mas que isso aqui é algo que foi cunhado para expressar o seguinte: o fato de algumas empresas, como, por exemplo, a Procter & Gamble, a Lego, Boeing, utilizarem a sabedoria da coletividade para resolverem problemas de pesquisa e desenvolvimento, do design de produtos, de inovação, né? Algo que a Wikipedia expressa muito bem. Deixa eu passar. A tecnologia tem as suas vantagens e desvantagens. Crescimento das redes sociais corporativas. A gente está falando de uma realidade em que a participação nas redes sociais não é só uma possibilidade, mas uma obrigatoriedade. Quantas empresas hoje não travam o computador dos seus funcionários para que eles não possam acessar o Facebook? Né? Eleição de líderes pelos próprios colaboradores. Olha que mundo belo seria esse. E as redes sociais, elas oferecem elementos para que a gente possa lidar com isso, porque elas mostram aqueles que são capazes de arrebanhar o maior número de seguidores, o que é uma característica fundamental da liderança. Aprendizado por toda a vida. As universidades corporativas mostram isso. Não bastam os processos regulares de educação continuada. Além de ter que preencher aquela last mile employability, as mudanças são muito rápidas e esse aprendizado precisa ser contínuo, focado, customizado. Crescimento work-life flexibility em lugar de work-life balance. Hoje a grande discussão é em termos de qualidade de vida, trabalho versus vida pessoal. No futuro, o que é mais importante é a flexibilidade para que se possa escolher o tempo e a frequência que cada um vai dedicar ao trabalho e à sua vida pessoal. O que importa para a organização, onde e quando alguém trabalha, se as metas são alcançadas ou são superadas. Né? O que dita isso? Quem está sendo protegido por que lei dentro desse processo? Né? Crescimento dos programas de responsabilidade social, que estão atrelados à questão do reputation capital. Diversidade como questão do negócio, mais do que de recursos humanos. Empresas multinacionais se tornando globais. Diminuição das fronteiras entre marketing, comunicações e aprendizado. O que é isso? No futuro, as áreas de marketing vão estar interagindo com as áreas de treinamento
para que possam levar educação e aprendizado aos seus clientes e consumidores, o que também já é uma proposta hoje das universidades corporativas. A Sony, por meio do seu site Backstage 101, ela oferece mais de 100 cursos, tutoriais, vídeos para os seus consumidores na área de fotografia, vídeo digital, entretenimento, uso de apps para gerenciar melhor o trabalho e a vida pessoal. Quem não usa app hoje? Vocês sabem o que são apps? Né? Para pegar um táxi, para vir para cá. Hoje de manhã eu usei o EasyTaxi. Não tem nada melhor no mundo. A Apple já desenvolveu mais do que 100 mil apps para o iPhone. Já ganhou mais de 2 milhões com esses apps. E a tendência é que as empresas passem a customizar esses elementos para melhorarem aquela qualidade de vida e a flexibilidade no agendamento do planejamento dos seus funcionários. Onde é que eu parei? Está aqui. Exigência de social media literacy para todos os colaboradores. Já está relacionada às outras características, né? E variação de portfólio de contratos de trabalho como exigência para obtenção de emprego de tempo integral. Um futuro em que a contratação dos estagiários e os trainees não é mais por jornada de trabalho, mas é por projeto. Né? O que agrega uma variação muito maior na possibilidade de formação de um currículo que vai ser analisado depois para a contratação de jornadas cheias de trabalho. Eu não sei vocês, mas eu acho que todas essas leituras elas são absolutamente pertinentes e conectadas com a realidade ao nosso redor. Né? E eu não preciso dizer como é que estratégias de educação à distância se coadunam de maneira muito perfeita no desenvolvimento de competências que estão atreladas à sobrevivência de um ambiente de trabalho como esse aqui. Né? Não vou passar muito por isso, mas vocês já sabem isso de todas as leituras sociológicas que estão no nosso meio. Apenas gostaria de mostrar o seguinte, que hoje 92,2% dos jovens da geração Y, são esses que estão, em parte, dentro da nossa universidade, em parte já atuando no mercado de trabalho, dizem aprender mais facilmente por meio de tecnologia. 88,2% com foco na prática, 83,9% por meio de experiência e 66,4% com a utilização de networks de forma colaborativa. É mais uma informação que a gente não pode desprezar. Tá? Bom, quanto tempo que eu ainda tenho? Se ainda tenho algum tempo? Tenho? Mais alguma coisa? Eu queria falar para vocês alguma coisa. Vocês já ouviram falar dos MOOCs? Dos Massive Open Online Courses? A bem da verdade, essa iniciativa ela começou antes de 2000, com a oferta de recursos educacionais abertos, né? E ela ganhou muito peso com a entrada do MIT no Open Courseware Consortium e também da Open University. Agora, o grande boom ocorreu aqui, ó, entre 2011 e 2012, quando universidades como Harvard, MIT, Stanford investiram mais do que 30 milhões em plataformas, né, de educação abertas, como o edX, para a oferta de conteúdos gratuitos na web. Agora o Google, exatamente, boa lembrança. No Brasil, o Veduca, que teve início em 2012, foi o primeiro MOOC brasileiro que, em parceria com a USP e a Universidade Federal de Santa Catarina, lançaram, disponibilizaram gratuitamente na rede o conteúdo de todo um MBA de Engenharia e Inovação. E aí? Por que as universidades fazem isso? O que acontece quando as universidades, e universidades de peso, não são universidades pequenas, passam a disponibilizar o conteúdo de todos os seus cursos gratuitamente, seus materiais didáticos na rede? São explorações de novas possibilidades de negócio, que eu acho que também estão bem relacionadas com tudo aquilo que a gente viu antes. Né? Na hora que a gente começa a pensar que outrora as empresas faziam de tudo para resguardar as suas diferenças,
os seus referenciais estratégicos, os seus segredos, e agora você tem outras grandes empresas que estão abrindo os seus problemas na rede social para buscarem solução compartilhada, isso aqui tem todo sentido, né? São iniciativas nas quais a gente tem que pensar. Hoje, elas não têm um modelo de negócio amadurecido. O que significa isso? Os índices de evasão nos MOOCs são altíssimos, porque não há professores, tutores capacitados, acompanhando de forma proativa ou reativa a maioria desses alunos que acessam esses conteúdos. Faltam ferramentas de controle dos processos de avaliação. A sua grande maioria não tem certificados. Mas pensem nas possibilidades. Esse curso de Engenharia e Inovação que eu falei para vocês, que foi lançado pelo Veduca, o conteúdo está aberto. Você estuda o que você quiser, desse curso de engenharia como um todo. Mas, para receber o certificado, você tem que fazer prova, trabalho de conclusão e paga R$ 6.600. Tá? Então, são novas possibilidades que estão se abrindo e também ameaças. Por que ameaças? Gente, o que acontece na hora que esses conteúdos começarem, como já estão sendo, traduzidos? Tiverem formas de avaliação mais organizadas, né? E você puder ter o seu alcance ali, na web, conteúdo de um curso de Harvard, para você terminar o seu MBA. Tá? Por isso é que eu disse que eles estão criando hoje uma grande polêmica no mercado, porque os rumos ainda não estão bem definidos. Tudo isso diz respeito a uma revolução que impacta, é uma característica da sociedade em rede, que cria para nós uma nova dimensão comunicacional e que reconfigura aquilo que a gente entende hoje como educativo. Quando a gente fala em EAD, educativo, quando tem qualidade, quando é eficaz, é igual a interativo mais colaborativo. Quando a gente fala em educação à distância hoje, 2 grandes mitos se prenderam a essa metodologia. Um a favor e um contra, o da liberdade e o outro da solidão. Aparentemente é fácil a gente entender a ideia de liberdade, né? Você pode tudo. Apesar das poucas limitações de tempo e espaço, o que a gente percebe é que estudar à distância é difícil pra caramba. Né? A maior parte dos alunos que optam pela metodologia de forma inadvertida saem correndo. Porque, em lugar de liberdade, o que você precisa ter, na verdade, é autonomia, é responsabilidade pela condução do seu próprio processo de aprendizagem. Né? É maturidade. É alguma coisa que é muito difícil de encontrar hoje nos nossos alunos por conta da estrutura anacrônica dos nossos cursos e grades presenciais, como o Wagner já falou. Né? Nós não formamos, desde a base, esse conceito de autonomia nos nossos alunos. O outro mito é o da solidão, é o da invisibilidade. Né? Gente, como deve ser ruim trabalhar sozinho na frente de uma tela de computador. Vão perguntar para os adolescentes o que eles não conseguem fazer na frente de uma tela de computador. Né? E, a bem da verdade, esse mito da solidão, da invisibilidade, é outra falácia. Quantos de vocês falaram alguma coisa agora, enquanto eu estou fazendo essa apresentação? Olha como é que é fácil ficar invisível, escondido numa sala de aula presencial. Né? Diante de uma fala autoritária ou de uma fala direcionada como a do professor. Então, na verdade, são mitos. O que a gente vê hoje no ambiente virtual com essas características é alguma coisa que está cada vez mais forte, que é a palavra em ação. As novas gerações falam cada vez menos no celular e digitam cada vez mais no WhatsApp. Isso é um fato. Né? Tudo isso alavancou processos de interação que tornam cada vez mais difícil a gente apontar diferenças entre o que antes eram 2 metodologias absolutamente distintas. Se o professor do curso presencial não trouxer estratégias de sedução, de interação, de compartilhamento,
que possam segurar e alavancar o aprendizado desse novo perfil geracional dos nossos alunos em sala de aula, esse espaço não sobrevive. Daqui a alguns anos, pior ainda. Por isso não existe mais esse apartamento, né? Essa separação, você falar em EAD como algo completamente separado das práticas presenciais. Por fim, eu não vou conseguir realmente falar das novas propostas metodológicas, eu fui muito exagerada, eu vou pedir desculpa a vocês, mas eu vou fechar falando apenas das perspectivas e dos desafios da EAD nesse contexto. Quais são esses desafios? Mudança da cultura e superação do preconceito. Ainda existe preconceito. Apesar de, por lei, os diplomas não poderem ser diferenciados, ele é muito forte. Integração da modalidade de forma efetiva em todos os níveis educacionais. Quanto a EAD e a tecnopedagogia pode contribuir para a prática de ensino-aprendizagem presencial. Alinhamento metodológico e tecnológico. Tem gente que, quando pratica EAD, coloca a tecnologia em primeiro lugar e esquece a metodologia, ou fala em metodologia e esquece que precisa do aporte tecnológico. Evolução da legislação educacional vigente para um conjunto único e convergente de leis, independentemente da modalidade educacional. É disso que a gente precisa, né? Por isso, vou deixar vocês com essa última frase, que eu acho que tem bastante a ver com o nosso papel como educadores, independentemente das nossas crenças ou das nossas práticas. A nossa influência, não importam os meios, deve almejar que nossos alunos sejam capazes de lidar criativamente com o conhecimento, indo em direção a um processo de aprendizagem como formação da competência humana para viver em ambientes abertos, desenhando futuros que não se completam. Porque a distância existente hoje entre nós e o nosso futuro é apenas virtual. Tá? Muito obrigada.